Existem momentos na vida em que não podemos mais fugir do nosso passado. Chega uma hora em que precisamos atravessar nossos medos, encarar as consequências e permitir que Deus transforme aquilo que dentro de nós ainda não foi curado. Em Gênesis 32, encontramos Jacó exatamente nesse ponto da sua história. Depois de muitos anos longe da sua terra, ele estava voltando para casa. Anos antes, Jacó havia enganado seu irmão Esaú e tomado sua bênção. Por causa disso, ele precisou fugir. Agora, o tempo havia passado. Deus havia prosperado sua vida. Mas havia algo que ainda precisava ser enfrentado: o passado. Quando Jacó recebe a notícia de que Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens, o medo toma conta do seu coração. Ele começa a pensar em estratégias humanas. Divide sua família e seus bens em grupos, imaginando que um poderia escapar. Era o medo, tentando encontrar caminhos para sobreviver. Mas naquele momento, Jacó faz algo que muda o rumo da história. Ele ora, ele se lembra da promessa que havia recebido de Deus. Reconhece que não é digno de todas as bênçãos e pede que Deus o livre daquele perigo. Depois disso, Jacó envia presentes para Esaú, tentando acalmar o coração do irmão. Mas naquela noite, algo muito mais profundo estava para acontecer. A Bíblia diz que Jacó ficou sozinho. E naquela solidão, na escuridão da noite, um homem começou a lutar com ele até o amanhecer. Aquela luta durou a noite inteira. E quando aquele homem percebe que Jacó não desistiria, toca na articulação da sua coxa, deslocando-a. Mesmo ferido, Jacó continua segurando aquele homem e diz: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Então aquele homem pergunta: "Qual é o teu nome?" E ele responde: Jacó. Jacó significa enganador, aquele que luta com suas próprias forças, aquele que tenta controlar o destino com estratégias humanas. Mas naquele momento Deus declara algo poderoso: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." Naquela noite, Deus não apenas abençoou Jacó, Deus mudou sua identidade. Jacó entrou naquela noite carregando sua história, seus erros e seus medos. Mas saiu daquele encontro como Israel, um homem transformado. Ele saiu mancando, marcado pela luta, mas aquela marca não era sinal de derrota. Era um sinal de que ele havia encontrado Deus. Quantas vezes também passamos por noites de luta, noites em que parece que o passado está vindo ao nosso encontro, noites em que nossas forças acabam e nossas estratégias já não funcionam mais. Jacó foi transformado justamente naquele lugar de fraqueza. Deus permitiu aquela luta, porque havia algo dentro dele que precisava ser quebrado. A confiança apenas em si mesmo. Às vezes Deus permite lutas na nossa vida, porque é nesse lugar que Ele nos reconstrói. Algumas marcas que carregamos não são sinais de derrota, mas lembranças de que encontramos Deus em meio à nossa dor. Deus muda histórias, Deus muda destinos e Deus muda identidades. O mesmo Deus que mudou o nome de Jacó continua transformando vidas hoje. Quando o sol nasceu naquela manhã, Jacó não era mais o mesmo homem. Ele havia encontrado Deus. E quem encontra Deus nunca permanece igual. Aquela noite de luta não foi o fim da história de Jacó. Foi o começo de uma nova identidade. Porque quando Deus entra na história de alguém, aquilo que parecia apenas uma luta se transforma no início de uma nova vida.